No século XIV, um homem possuía metade de todo o ouro do planeta, e era tão rico que poderia comprar qualquer país europeu 3 vezes. Seu nome era Mansa Musa, ele governava o Império Mali na África Ocidental, e sua fortuna é estimada em 400 bilhões de dólares em valores atuais. Quando partiu em peregrinação, sua caravana se estendia por vários quilômetros, 60 mil pessoas, 12 mil escravos e 80 camelos carregados de ouro. Cada camelo carregava 50 quilos de ouro puro, e o próprio imperador distribuía barras de ouro a todos que encontrava, como se fossem troco. No Cairo, ele distribuiu tanto ouro, que levou toda a economia egípcia à ruína por 12 anos. Os preços dispararam 10 vezes, a moeda se desvalorizou e as pessoas faliram. Por trás de toda a grandeza e ouro do Império Mali, jaziam milhões de escravos, capturados em terras vizinhas e vendidos como gado nos mercados. Os escravos extraíam ouro em minas de até 300 metros de profundidade, trabalhavam 18 horas por dia e morriam de exaustão após 2 ou 3 anos. Construíram as maiores mesquitas e palácios da África, carregando pedras que pesavam centenas de quilos sob o sol escaldante, e se caíssem de exaustão, eram substituídos por outros. Quando o imperador Mansa Musa levou 12 mil escravos vestidos de seda em peregrinação, menos da metade sobreviveu ao retorno, o restante morreu no caminho. O comércio de escravos era o pilar da economia do império, e sem um fluxo constante de escravos não haveria ouro, nem grandes cidades, nem riqueza para os governantes. O Império Mali enriqueceu não apenas com ouro, mas também com um pó branco que hoje custa centavos, mas que na época era valorizado como um metal precioso. O sal era tão caro que os mercadores do deserto trocavam 1 quilo de sal por 1 quilo de ouro puro, pois sem sal a carne apodrecia em um dia. Caravanas de 10 mil camelos cruzavam o deserto do Saara, transportando blocos de sal de norte a sul e ouro, marfim e escravos na viagem de volta. A travessia do deserto durava 4 meses, as temperaturas chegavam a 50 graus Celsius, e 1 em cada 3 pessoas morria de sede. Mesmo assim, as caravanas continuavam sem parar. Os esqueletos de dezenas de milhares de camelos e pessoas que não sobreviveram foram enterrados na areia ao longo das rotas comerciais, mas o comércio prosseguia sem cessar. À beira do deserto do Saara, erguiam-se 3 cidades que no século XIV eram mais ricas que Paris, Londres e Roma juntas. Timbuktu era o centro do comércio mundial, onde caravanas da Europa, Ásia e toda a África se encontravam, e o ouro fluía como um rio por centenas de mercados e lojas. Na cidade de Djenné, erguia-se uma magnífica mesquita de barro, com 20 metros de altura, que podia acomodar 12 mil pessoas em oração simultaneamente. Gao era a capital do império, onde o imperador vivia em um palácio do tamanho de 10 campos de futebol, guardado por 5 mil soldados dia e noite. Essas cidades eram tão desenvolvidas e seguras que os viajantes deixavam seus sacos de ouro desprotegidos nas ruas, e ninguém os tocava. Timbuktu abrigava a Universidade de Sankore, onde 25 mil estudantes da África, Ásia e até mesmo da Europa estudavam simultaneamente. Matemática, astronomia, medicina, química, direito e filosofia eram ensinadas ali em um nível superior ao de Oxford e da Sorbonne na época. As bibliotecas da cidade abrigavam 700 mil livros manuscritos, cada um levando meses para ser copiado à mão e custando o equivalente a uma grande casa e seu terreno. Os livros eram cobertos com folhas de ouro, adornados com rubis e esmeraldas, e famílias ricas transmitiam às bibliotecas como seus maiores tesouros. Cirurgiões locais realizavam cirurgias oculares e removiam cataratas, e astrônomos previam eclipses com precisão, enquanto na Europa, tais práticas eram punidas com a pena de morte. O rio Níger, com seus 4.200 quilômetros de extensão, o terceiro maior rio da África e a artéria da civilização, atravessa todo o Império Mali. O rio fornecia água para os campos de arroz e milho, peixes para alimentar milhões de pessoas, e centenas de barcos transportavam mercadorias entre as cidades diariamente. Todas as principais cidades do Império estavam às suas margens, pois nem mesmo 1.000 pessoas conseguiriam sobreviver no deserto sem uma fonte constante de água. Todos os anos, durante a estação chuvosa, o rio transbordava, inundando dezenas de quilômetros de largura, alagando os campos e deixando um lodo fértil para as colheitas futuras.
coisas. Mas quando o clima começou a mudar e as chuvas se tornaram menos frequentes, o nível do rio baixou 3 metros, as colheitas foram perdidas e a fome se espalhou por todo o império. Após a morte de Mansa Musa em 1337, o império começou a ruir em questão de décadas. Seus herdeiros se mostraram governantes fracos, e em vez de governarem o país, lutaram entre si pelo trono, matando irmãos e sobrinhos. O vasto território tornou-se ingovernável, as províncias se recusaram a pagar impostos, e os chefes locais declararam independência um após o outro. As minas de ouro se esgotaram, o sal tornou-se mais barato de extrair em outros lugares, e as principais fontes de renda do império secaram em 50 anos. No início do século XVI, restavam apenas as ruínas das cidades do maior império do mundo, sendo lentamente soterradas pelas areias do deserto que avançava. Em 1890, o exército francês invadiu o Mali e, em 8 anos, tomou o controle de todo o país à força. Os franceses estabeleceram um regime brutal, sob o qual os moradores locais não tinham quaisquer direitos e trabalhavam como escravos em plantações de algodão. Todos os homens entre 16 e 50 anos eram obrigados a construir ferrovias para exportar recursos, e aqueles que se recusavam eram fuzilados sumariamente, sem julgamento. A França exportou ouro, algodão, borracha, madeira e amendoim do Mali, mas não construiu uma única escola, hospital ou fábrica durante 70 anos. Na época da independência, 95% da população era analfabeta, e as pessoas viviam em condições piores do que sob o domínio dos imperadores medievais 500 anos antes. Em 1960, o Mali conquistou a independência, mas seu primeiro presidente, Modibo Keïta, conduziu o país ao desastre. Ele tentou construir o socialismo nos moldes soviéticos, nacionalizando todas as empresas privadas, e a economia entrou em colapso pela metade em 3 anos. Em 1968, os militares deram um golpe de Estado, prenderam o presidente e 1 semana depois, ele morreu na prisão após ser torturado. Desde então, o Mali sofreu 5 golpes militares, com o poder mudando de mãos por meio da violência a cada 10 anos, com presidentes depostos, presos ou assassinados. A democracia nunca se consolidou no país em 60 anos, porque o exército interfere constantemente na política e impede que qualquer pessoa governe pacificamente. As minas subterrâneas do Mali contêm vastas reservas de ouro e urânio avaliadas em centenas de bilhões de dólares, mas o país só sofreu com a guerra. Empresas estrangeiras do Canadá e da China se apoderaram das minas de ouro, embolsando 90% dos lucros, enquanto os trabalhadores recebem $1 por dia. A extração de urânio começou na década de 1950 e foi usada para criar bombas nucleares francesas e reatores para usinas nucleares. Ao redor de cada mina importante, há constantes combates entre o exército, rebeldes e terroristas, todos buscando controlar as minas e vender o metal. Os moradores comuns não recebem nada dos recursos naturais, mas em vez disso, respiram poeira tóxica, bebem água contaminada e vivem sob fogo cruzado. Desde o início da década de 1970, o clima do Mali mudou drasticamente, com a precipitação diminuindo 3 vezes e as chuvas praticamente cessando. O deserto do Saara avança para o sul a uma taxa de 5 km por ano, engolindo aldeias e transformando campos férteis em areia morta. Na década de 1980, a seca e a fome em massa mataram 120 mil pessoas, deixando 3 milhões desabrigadas, sem gado ou terra. O rio Níger tornou-se tão raso que, em alguns lugares, pode ser atravessado a pé com água até os joelhos. Pescadores estão perdendo seus empregos e não conseguem alimentar seus filhos. Atualmente, 50% da população do Mali vive em risco de fome. As colheitas diminuem a cada ano, e os alimentos precisam ser importados de outros países. Apesar da pobreza, da guerra e da fome, o Mali presenteou o mundo com uma música que mudou para sempre a cultura moderna. Deu origem ao blues, que mais tarde evoluiu para o rock, o jazz, o hip hop e praticamente todos os estilos musicais ouvidos por bilhões de pessoas hoje em dia. Os músicos malianos, Ali Farka Touré e Toumani Diabaté, ganharam 3 prêmios Grammy e se apresentaram nos principais festivais internacionais para plateias de milhões.
Os griots, músicos e contadores de histórias tradicionais que transmitem a história do Mali através da música há 700 anos, ainda vivem no país. Para os malianos, a música é mais do que entretenimento. É a única maneira de preservar a memória de seu grandioso passado e transmiti-la aos seus filhos. Em 2012, islamitas e terroristas tomaram o controle de toda a metade norte do país, incluindo a antiga Timbuktu. Impuseram a forma mais severa da lei islâmica, Sharia, proibiram a música, fecharam escolas para meninas e começaram a executar publicamente pessoas por qualquer violação. Os militantes queimaram 4.000 manuscritos antigos nas bibliotecas de Timbuktu, destruindo um patrimônio cultural de 700 anos. A França mobilizou 4.000 soldados e recapturou as principais cidades em 3 meses de combates. Mas os terroristas recuaram para o deserto e continuam seus ataques diariamente. Agora todo o norte do país é uma zona de guerra ativa, onde civis, soldados e forças de paz são mortos diariamente, sem perspectiva de fim. Em 2021, o governo militar do Mali expulsou os franceses e convidou oficialmente mercenários russos do Grupo Wagner. O Grupo Wagner chegou sob o pretexto de combater terroristas, mas imediatamente assumiu o controle das minas de ouro e dos depósitos de urânio do país. Os mercenários têm massacrado aldeias inteiras, acusando os moradores de apoiar terroristas, e mataram mais de 500 civis em 2 anos. A Rússia recebe livre acesso ao ouro e ao urânio do Mali, em troca de proteção militar para a junta militar, que se mantém no poder apenas pela força das armas. Países europeus e os Estados Unidos impuseram sanções e cortaram a ajuda, mas isso só piorou a vida da população, enquanto os mercenários ganhavam terreno. Hoje, o Mali está entre os 5 países mais pobres do planeta, com 60% da população vivendo com menos de $2 por dia. Metade de todas as crianças menores de 5 anos sofre de desnutrição aguda. Seus corpos e cérebros não se desenvolvem normalmente, e 1 em cada 10 morre antes de completar 1 ano de idade. O país tem apenas um hospital para cada 1 milhão de habitantes. 90% da população nunca consultou um médico e depende de curandeiros locais para tratamento. Apenas 30% dos adultos sabem ler e escrever, pois quase não existem escolas adequadas, e as que existem foram destruídas pela guerra ou estão abandonadas. A expectativa média de vida é de 59 anos, 25 anos, a menos que a média global. Ninguém consegue prever o que acontecerá com o Mali, porque todos os seus problemas só pioram, ano após ano. O clima está ficando mais quente, a água está cada vez mais escassa, terroristas controlam metade do território, e o governo se mantém unido apenas pelas baionetas de mercenários estrangeiros. Jovens fogem do país em massa, atravessando o deserto e o mar rumo à Europa. Milhares se afogam todos os anos, mas o fluxo nunca para. Centenas de bilhões de dólares em ouro e urânio ainda estão enterrados, mas, em vez de ajudar a população, atraem apenas soldados, terroristas e ladrões. O Mali já foi o império mais rico do mundo, dono de metade do ouro do planeta, e hoje é um dos lugares mais perigosos e pobres da Terra. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Somos breves e objetivos.